Você percebe que a gente tem que valorizar os passinhos pequenos que a gente dá? Com isso tudo, eu quero dizer pra vocês que a gente precisa valorizar os passos de formiguinha. Ninguém aprende inglês do dia pra noite. Ninguém aprende a falar do dia pra noite, nem português. É um processo, é um período de silêncio, é um input, estímulo. E cada um tem um tempo de fazer o seu output, de falar, de colocar pra fora. O que eu quero dizer é, valorize, tap yourself on your back, kiss your brain, beija o seu cérebro, te dá um tapinha nas costas. Valorize se você consegue falar peixe mesmo com o resto da frase em português. Antes você falava só peixe. Você já melhorou falando o vocabulário e o resto da frase em português, mas o vocabulário em inglês. Depois você vai aprender a falar where, who, what's your name, what color is it? Com o curso, com a sua busca pelo inglês no YouTube, com seus estudos autodidatas, com sua vida, com a sua viagem, com o seu cursinho de inglês presencial, do jeito que você escolheu estudar, você vai evoluindo, passinho por passinho. Escutando muito, só de escutar inglês, sendo que antes você não escutava nada, você já evoluiu, que é o input. Só de falar uma palavra de vocabulário no meio da frase, o resto da frase em português, você também já evoluiu. Isso também merece ser entendido, merece ser parabenizado, merece ser agraciado. Só de você entender o contexto, mesmo não tendo entendido palavra por palavra, você merece aplausos. Você também é sinal de evolução. Um ponto importante que eu anotei aqui, outra dica que eu te dou para encurtar o seu caminho junto com seu filho rumo à fluência, é você valorizar os pequenos passos e você diminuir as expectativas. Não queira que no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês de inglês, o seu filho esteja falando como o meu. O meu contexto é diferente. A minha família é diferente. Os meus inputs são diferentes. E eu gosto muito de falar isso aqui, eu falo sempre que eu tenho oportunidade, que eu tenho alunas que começaram no curso Pequenos Bilíngues há 1 ano. Eu tenho mais de 20 anos de inglês, muito mais de 20 anos de inglês. E o meu filho tem 3 anos e o filho da minha aluna também tem 3 anos. Ele é 1 mês mais velho que o meu filho. E o filho da minha aluna, que nunca viu inglês na vida, que começou há 1 ano, ele fala inglês, ele tem output, ele fala espontaneamente em inglês, muito mais do que o meu filho, que sou professora de inglês, que falo desde a barriga com ele, que trabalho com isso, que ensino a fazer isso. Por quê? Porque eu trabalho o dia inteiro fora de casa. Eu vejo meu filho de manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Essa aluna não tem babá, ela trabalha só à noite dando plantão, ela fica o dia inteiro com o filho que não está na escola, ou seja, ele tem quase que 24 horas de input dela falando no ouvido dele. Provavelmente, se eu ficasse com meu filho muito tempo assim também, e se eu falasse, meu marido falasse, a babá falasse, os avós falassem, a escolinha fosse internacional, provavelmente ele falaria muito mais. Por quê? Quanto mais estímulo, mais aprendizado, mais rápido. Isso quer dizer que meu filho não vai falar? De jeito nenhum. Quer dizer que no tempo dele, ele vai falar. Mas ele recebe menos estímulos por questões de tempo, de logística, de contexto familiar, do que esse filho da minha aluna que começou há 1 ano, que nunca tinha visto inglês na vida. Ou seja, não compare o seu filho com o meu filho. Não compare o seu filho com o filho da vizinha. Compare o seu filho hoje com o seu filho quando começou. Compare você hoje com você no primeiro dia de anotação do seu caderno de anotações de inglês, que você tem que ter aí para anotar tudo de inglês, tudo que for relativo a inglês, tudo que eu falar, tudo que você achar que parece comigo, tudo que for achar que tem que fazer pergunta para mim, anota nesse caderno. Então, compare você hoje com você quando começou. Reduza as expectativas. Não queira que o seu filho saia falando tudo em inglês rapidamente. Não queira que o seu filho vire um americano do dia pra noite. Não ache que você vai virar um expert do dia pra noite. Ninguém aprende inglês em 3 meses. Ninguém aprende inglês em 3 meses. Isso é conversa fiada. Não tem jeito. Então, quanto mais estímulo, mais resultado. Quanto mais input, mais rapidamente vem o output. O input, o estímulo que recebe, é muito importante. E quanto mais ansiedade a mãe tiver, menos o filho aprende. Porque fica cobrando, fica punindo, fica castigando. Não, só entendo inglês. Só falo inglês.
Só se você falar inglês, fazendo chantagem, fazendo, comparando, fazendo punições, causando atrito, causando um clima tenso. Isso não se deve fazer. Nunca obrigue seu filho a falar inglês. Você pode perguntar, can you speak English, please? Você pode falar inglês, por favor? Se ele falar não, é isso mesmo. Na hora dele, o output sai. Você tem que ficar ciente de que você está dando o input, que é o mais importante de tudo, que é estímulo. Você, a televisão, a música, a coleguinha que é americana, quanto mais inglês ouvir, sua criança ouvir, não tenha dúvida que uma hora ela vai falar. Não precisa obrigar, não precisa xingar, não precisa castigar, não precisa punir. Então, quanto mais imersão na língua, melhor. Quanto mais você trouxer para sua vida, melhor. Ah, mas eu não sei trazer tudo. Traga o que você sabe. Não tem problema nenhum misturar, está liberado misturar. A nossa cabeça, já expliquei 1000 vezes, não é em várias gavetas, inglês aqui, português aqui, espanhol aqui, não é. É um cérebro só, com tudo misturado. Então a linguagem, inglês e português, fica tudo lá misturado. Então tudo, qualquer coisa que aprende de linguagem, de língua, vai aumentar, vai crescer, vai acrescentar no seu cérebro. Então não tem problema nenhum misturar, até você ir aprendendo e você ir evoluindo, certo?